Eu também tenho que dar satisfação para quem me pôs onde eu tô. E eu fico achando isso, Caivano, porque não existe tarifaço. E isso não é notícia. Eu vou começar então pela pergunta que você fez sobre o Joesley, né? O que ele estaria fazendo? Para mim, na minha concepção, ele está ganhando tempo com essa proximidade. Eu ia falar exatamente o que você falou. O Trump acabou ficando devendo um favor por entre... Eu também tenho que dar satisfação para quem me pôs onde eu tô. E eu fico achando isso, Caivano, porque não existe tarifaço. E isso não é notícia. Eu vou começar então pela pergunta que você fez sobre o Joesley, né? O que ele estaria fazendo? Para mim, na minha concepção, ele está ganhando tempo com essa proximidade. Eu ia falar exatamente o que você falou. O Trump acabou ficando devendo um favor, por entre aspas, aqui em virtude dessa suposta negociação diretamente com a vice do Maduro e entregando sua localização muito provavelmente para ser uma incursão bastante incisiva e rápida, né? Como de fato foi. E por que ele estaria ganhando tempo? Porque ele sofre investigação nos Estados Unidos por conta de formação de um cartel, né, na questão de proteínas animais. E a cartelização nos Estados Unidos ela é criminalizada. Você não pode tentar formar um monopólio em determinada exploração, seja de serviço ou de produção. E ele já vem sendo investigado há bastante tempo, a JBS, na verdade, né? Então, me parece que o Joesley tentou já há muito tempo e aí apoiou a questão da eleição, como você disse, para ganhar tempo nessa investigação e tentar se safar. Mas lembre-se, os Estados Unidos... Se ele se safar, ele fica safado? Safado, acho que ele já é, né? Não vai ficar safado. Lembremos que os Estados Unidos não são o Brasil. Então não haveria a possibilidade do Donald Trump interferir, pelo menos diretamente, nessa questão dessa investigação. Aí passamos à questão das tarifas, né? Essa sugestão das tarifas. Como você muito bem disse, e ontem fez uma explicação excelente sobre a questão do PIX, que eu levantei aqui, que não se tratava de um ataque direto, na verdade se tratava da não existência de uma paridade de armas para as empresas americanas atuarem exatamente igual às empresas brasileiras por não terem acesso ao PIX. E você fez uma explicação muito boa para as pessoas entenderem. E isso inclui, evidentemente, essa seção 301, que parte da investigação das práticas do governo brasileiro quanto também a paridade de armas para a concorrência. Ou seja, o que os Estados Unidos defende? Eles até chamam de market fair, né? Ou um mercado justo, uma concorrência justa, uma concorrência paritária. Olha, eu apresento meu produto e ele tem que ter a mesma taxação dos produtos dos meus concorrentes. Não pode haver diferença para países. E me parece, né, ao que tudo indica, segundo o relatório que foi apresentado pelos Estados Unidos, demonstrou que há uma diferenciação, que é o protecionismo brasileiro contra produtos americanos, e isso fere justamente esse mercado justo. E tem a questão do STF também colocada, que aparece 7 vezes, citado 7 vezes no relatório, em virtude do protecionismo que foi feito no Brasil pelo Alexandre de Moraes. Protecionismo aqui, bastante aspas nessa questão, porque ele violou a soberania americana, violou as leis americanas e violou uma empresa americana, uma Big Tech, que está instalada nos Estados Unidos. Então, tudo isso junto formou o convencimento americano de que o Brasil tem práticas lesivas a essa concorrência e prevê a aplicação dessas taxas. Mas, contudo, porém, entretanto, já sinalizou que quer negociar isso, não vai simplesmente aplicar unilateralmente. Então você tem razão na questão de que o Brasil está usando isso, né? O Lula está usando isso para tentar ganhar alguma coisa. E aí eu vou finalizar dizendo o seguinte, Pavinato: multilateralismo é um novo nome para globalismo, que é uma forma de ler a questão que eles implementaram desde a década de 90, que é a globalização. Todo mundo fazendo comércio com todo mundo.
Agora, globalismo é completamente diferente. E os globalistas é que estariam por trás dessa ideia de multilateralismo para poder interceder em outros países. E aí eu cito a China, que está aqui dentro do Brasil, comprando empresas, comprando glebas de terra, em cima de terras raras, ou seja, esse multilateralismo era para dividir as forças das potências mundiais e não ter hegemonia americana. Mas o que a gente está vendo é justamente o Donald Trump implementando o seu projeto Monroe, né, o que ele chama de Donroe, para devolver aos Estados Unidos essa hegemonia e criando esse escudo das Américas que ele tanto diz. Por fim, tudo se refere à eleição, Pavinato. Na eleição de 22... Eleição? Eleição. Ah, entendi. Eleição. 3 autoridades americanas estiveram no Brasil para exigir que Bolsonaro reconhecesse a derrota. Isso antes mesmo da eleição acontecer. Então foi uma interferência americana naquela eleição. Agora, o Dilma desinelegibilizado teme o inverso, o reverso, o outro lado da moeda, agora contra ele. Olha, antes de eu perguntar aqui para o Segré, pedir para ele dar uma explicada, né, para vocês em que consiste, em que se baseia essa sugestão de taxação, que não é uma taxação, é uma sugestão. Queria mandar um beijo aqui para a Bernadette Fagundes. Queria aproveitar para cobrar a ratazana da Isa MRMR. Pague meu dinheiro. E também quero falar uma coisa aqui para uma pessoa que está, o Edivaldo R6i. Edivaldo R6i, ele está escrevendo 200 mil vezes aqui. Flávio, cadê o dinheiro do filme? Pergunta para o Flávio, Edivaldo. O que você está perguntando aqui? Você está vendo aqui o Gustavo Segré, o Thiago Pavinato e o Cláudio Luiz Caivano. Você é do tipo de pessoa que vai no médico para firmar contrato? Você vai no advogado para fazer exame da rabeta? Ou você é do tipo que gosta de pitanga, sobe no pé de manga para roubar maracujá? Eu não sei, é muita gente louca nesse chat, Segré. Tem muita gente maluca, coitado. Bom, deve ser o horário, talvez. Vou começar pelo começo. O Lula errou. O Marco Rubio no Senado não mencionou a Colômbia, mencionou a Venezuela. Não falou da Colômbia. Colômbia, inclusive, que já teve o seu primeiro turno das eleições presidenciais e a direita ganhou da esquerda, mesmo que o terceiro colocado é de direita. Então, as chances de o responsável, o correspondente do Petro ir para a presidência é bem pequena. E aí é mais um país que vai virar para a direita. Peru está nesse caminho também. Devem chegar às eleições do segundo turno em breve. O Peru, ora põe para a direita, ora põe para a esquerda. Peru é maluco, Peru é maluco. Mas eu gostaria de... Peru sobe, Peru desce. De explicar essa situação que é o que eu trabalho, comércio exterior. E aí você tem que essa seção 301 investigou 76 países. 16 deles, incluindo China, Taiwan, eles estão sendo penalizados ou investigados por uma questão de excesso de industrialização, e aí entra também a questão do possível escravidão. Lembrando que a China, além de não ter nenhum direito, os trabalhadores, muitos deles trabalham 7 por 7, ou seja, 7 dias na semana. Descanso não tem e esquerdistas não reclamam disso. Mas quando são colocadas a situação do Brasil, nós temos primeiro 10%, que foram 10% para todos os países quando o Donald Trump assume. Aí agregaria esses 25% de agora e os 12,5% que também estão sendo colocados. Mas vamos numa questão de perspectiva. O Brasil tem hoje, e eu estou tomando valores e dados que me passou o meu admirado amigo Troijo, Marcos Troijo, aquele que foi presidente do Banco dos BRICS antes da anta Dilma. O PIB do Brasil são 2,6 trilhões de dólares. O PIB dos Estados Unidos são 31 trilhões de dólares, ou seja, a economia americana é mais de 10 vezes a economia brasileira. Os Estados Unidos importa 3,7 trilhões, ou seja, é mais do que todo o PIB brasileiro em um ano. Então, o que os Estados Unidos importam em um ano supera toda a geração de produtos e serviços que o Brasil tem.
mas representa 12% do total do PIB americano. O Brasil importa, o Brasil tem de comércio exterior exportações 350 bilhões de dólares. E qual é o impacto do Brasil a respeito dos Estados Unidos? É 1%, o Brasil representa 1% de todo o que os Estados Unidos importa. Ou seja, a economia brasileira nas exportações aos Estados Unidos não mexe a agulha das importações americanas. E aí vem outra questão. O impacto dessas medidas, se confirmadas forem, seria de 9,4 bilhões de dólares, o que representa 2,7% do total das exportações brasileiras. Ou seja, também não tem um impacto efetivo nas exportações brasileiras ao resto do mundo, muito menos para os Estados Unidos. E agora é negociar. O Marco Rubio vai se encontrar com o Mauro Vieira. E o Lula falou que vai participar da reunião do G7 para resolver essa questão. A diplomacia recomenda que nenhum presidente deve se expor se os corpos técnicos não negociaram e o acordo está fechado. Mas tomara que o Lula participe dessa negociação e leve na tarraqueta. Muito bem. Alemão, eu quero que você coloque na tela aquela foto, por favor. Pode ser? Coloque aí. No alto daquele cume, eu plantei uma roseira. O vento no cume bate, a rosa no cume cheira. Quando vem a chuva fina, salpicos no cume caem, formigas no cume entram, abelhas do cume saem. Quando cai a chuva grossa, a água do cume desce, o barro do cume escorre, o mato no cume cresce. Então, quando cessa a chuva, no cume volta a alegria, pois torna a brilhar de novo o sol que no cume... Eu podia estar roubando, eu podia estar matando, eu podia estar me prostituindo, não podia estar nada disso. Eu quero só te fazer um pedido simples, um pedido para você que acompanha o meu trabalho. Todo dia, ao vivo, 7h30 da noite, 19h30, eu estou ao vivo aqui no YouTube, no canal do Metrópolis, analisando os principais acontecimentos da política brasileira com muita seriedade e análises. E em tempo de tanta informação superficial, a sua audiência faz toda a diferença. Então, se você valoriza análise crítica, informação e conteúdo sem filtro e sem firula ideológica disfarçada de jornalismo, participa da nossa live Pavinato 7h30, ao vivo, às 19h30, no canal do Metrópolis, aqui no YouTube.